Opa, opa, vamos começar hoje um projeto que chama Doroteia Convida, que é convidar algumas pessoas para conversar um pouco sobre elas e vai ser uma coisa bem informal, bem divertida mesmo e quero a ajuda, né, de vocês também para fazer perguntas para os convidados, porque vai ser um bate-papo. Vai ser tipo uma entrevista, mas mais descontraída mesmo. E hoje eu vou chamar aqui a Dani Mufato e vou colocar ela, vou enviar para ela aqui. E vou falar um pouco que a Dani é uma profissional, né, é, da área do autismo, é uma educadora, pesquisadora da causa autista, é presidente da Associação Pro Autistas, mãe vencedora de um câncer de mama. E vamos ter muitas perguntinhas para ela. Vamos esperar ela entrar. E Dani, vai. Deixa eu tentar mandar de novo. Enviei. Deixa eu avisar. Olá, Ei, boa noite. boa noite, Dani. Tá me escutando direitinho? Eu estou. Então tá. E então, menina, vamos começar esse projetinho de Doroteia Convida. E ninguém melhor do que você para ser a primeira, para ser o nosso Ah. piloto. E eu queria fazer uma coisa mais informal mesmo. Queria fazer umas perguntinhas, queria sair um pouco desse peso, né, que é o tema autismo. E Uhum. aí a gente descontrair um pouquinho, né? Uhum. Bom, Eu, falar é o que a gente mais faz, vamos embora. é, aí eu até estava pensando numas perguntinhas aqui, Uhum. que é bem de boa também, tá? Então Mas tá. antes da gente entrar no nosso, né, no nosso tema autístico, assim, eu queria saber também um pouco mais é, quem que é a Dani Mufato, tá? Qual que é a sua ideologia de vida, assim, antes de ser essa mulher que você é? É difícil falar da gente, né? Toda vez que me fazem Uhum, essa pergunta, eu fico bem emocionada e fico pensando em tudo que já aconteceu e tudo que eu ainda quero, né? Tudo que eu ainda quero fazer. uhum, É, eu venho de uma família muito simples, né? Com, com muita determinação para conseguir seus objetivos. E eu, como toda menina da minha idade na época, com 20 e pouquinhos anos, entrei para a faculdade e com uma gana imensa de conseguir fazer justiça, né? Queria muito fazer justiça. Escolhi a carreira jurídica por causa disso. E Elaine entrou.
E aí, já no finalzinho da minha graduação, eu engravidei do Pedro e o objetivo era que eu conseguisse, né, ficar os primeiros meses dele em casa e depois eu voltava para a faculdade para terminar o restinho que faltava, né, que na verdade era meu TCC que faltava para que eu pudesse formar. Uhum. E eu não consegui voltar, né? Veio o diagnóstico do Pedro e eu simplesmente deixei de ser eu. Eu não tinha mais. Me perdi, né, no diagnóstico, me perdi na minha história, não conseguia me encontrar. E ali eu fiquei por muito tempo, muito tempo. Você se tornou uma outra Mas, Dani, né? Você deixou de ser a antiga Dani para virar uma nova Dani, né? mas eu não conseguia me mover, Bruno. É, Era uma coisa muito automática, assim. Eu era a mãe do Pedro. E por muito tempo eu uhum, fui só a mãe do Pedro, né? é, Apesar né, das modificações da minha vida, eu me separei, casei de novo. é, a Maria entrou na minha vida, né? Eu tô lendo, acompanhando os comentários aqui. A Maria entrou na minha vida, o André entrou na minha vida, eu, né, tive a Helena. Parece que eu tava presa, sabe? Numa coisa que eu não me via mais. Parece que num estalar de dedos, meus filhos cresceram e eu ainda estava naquele lugar. Eu ainda estava naquele lugar. E aí, quando a aspas, né, quando um grupo de pais se juntou e a gente montou o primeiro encontro de conscientização do autismo, eu fui tomada por sabe, uma energia, sei lá, parecia que eu tinha voltado, sabe? Eu voltei. E assim, por mais que eu tivesse instrução, né, das terapeutas do Pedro, eu nunca me vi voltada para o autismo como profissão. Nunca. uhum, Eu acho que de tão focada que eu estava no Pedro, eu só pensava em cuidar do Pedro, né, em levá-lo para terapia, em torná-lo independente, eu simplesmente abri mão de tudo. E aí, quando uhum. aquele movimento começou a acontecer, eu fiquei muito, muito entusiasmada, eu fiquei muito feliz. E eu falei com o André, eu falei, André, eu quero definir minha vida. Opa, acabou a luz aqui. Pronto. Falei com o André que eu queria definir minha vida até março daquele ano e tal. E em fevereiro esse grupo se fundou, nós montamos o encontro de conscientização do autismo e aquilo foi mexendo comigo de uma forma, sabe? Eu via as pessoas chegando, e até então, eu sempre levo esse relato, até então eu era a única mãe de autista. O Pedro era o único autista de todos os lugares que a gente passava. Então, assim, quando eu comecei a ver aquele monte de gente naquela mesma situação, falei, cara, acho que a gente pode fazer alguma coisa diferente. E aí aquela minha vontade de fazer justiça voltou de uma forma diferente, mas voltou. E aí eu entendi que eu podia fazer justiça de outras formas, né? Então, eu acho que se eu pudesse hoje definir uma palavra, né, para dizer quem eu sou, eu acho que é a pessoa que busca justiça. Eu acho que as pessoas podem ter oportunidades, eu acho Uhum. que a gente pode viver numa sociedade menos capacitista. Eu acho que os meninos podem ter mais oportunidade a partir do momento que os pais têm instruções, né? Que eles têm direito a tratamento. E, Então, é isso. é, não, e a gente vê, né, que você luta por muitas causas, você está sempre lutando pelas pessoas, pelo bem-estar das pessoas, pela família, por tudo, tudo. E você tem noção do, do peso que a sua voz tem para as pessoas? Você não consegue Hum, enxergar? Ou é natural para Porque é você muito. essa. é- eu fico muito emocionada, você sabe disso, quando
quando me falam isso. Porque é muito meu, é muito. Natural, né? Eu não penso, eu não penso. Quando eu vejo, eu já tô fazendo, aí eu já tô brigando, eu já tô discutindo, né? Eu já tô tentando fazer com que as coisas aconteçam de outra forma, apesar de todas as dificuldades, né? Que a gente encontra em cada luta que a gente tem, seja ela de desinformação, seja ela de, né, as pessoas sendo tolhidas dos seus direitos, a gente é muito natural. Eu faço isso de uma forma tão natural que às vezes eu acabo abrindo mão dos meus próprios direitos por causa dos outros. Mas Pois é. é. E tem pouco tempo, né, assim, que você voltou, que você disse que você voltou a sentir isso, porque foi quando vocês criaram a Aspas, né? Uhum, E tem pouquíssimo tempo e você conseguiu, eu acho, sim, eu vejo, né? Uma voz assim, surpreendente que todo mundo que tem alguma dificuldade recorre a você, sabe que você tem esse peito é, de encarar, de brigar, de lutar pela gente, mas por trás dessa mulher durona tem uma mulher super sensível, tanto que a gente hoje já começou com você emocionada. Você ficou 2 anos aí tratando de um câncer de mama, e muita gente às vezes nem sabe, acha que você montou a aspas junto com um monte de pais e, e pronto, e dali você aproveita e sei lá, as pessoas não conhecem às vezes realmente quem é a Dani, por isso que eu quis fazer uma live assim para a gente te conhecer mais e até você contar um pouquinho desse processo, sabe? Que acaba sendo eu não sei, é uma morte e uma vida ao mesmo tempo com essa doença que todo mundo morre de medo, né? E você teve que parar uhum. tudo em plena pandemia, muita coisa acontecendo e você lutando para conseguir vencer esse câncer, né? E foi É, muito, foi, muito difícil. foi Como um é que foi? processo bem difícil, porque foi mais uma vez um encontro, né, do descaso que eu tinha comigo, porque eu acabei me Uhum. deixando para poder cuidar dos outros, né? O meu tumor cresceu absurdamente porque eu não procurei ajuda. Então foram muitos processos, sabe? E eu fiquei uns 2 dias assim, tentando entender o que estava acontecendo, meio fora mesmo do ar, tentando perceber o que era aquilo que tinha acontecido, né? Como que de repente eu estava doente, se eu nem me via doente, eu estava exausta, eu estava esgotada, né? Assim como toda mãe atípica, principalmente. Eu estava esgotada, mas eu não conseguia perceber é, que eu estava doente, né? E aí, quando veio o diagnóstico, eu falei, cara, e agora? E se eu morrer, né? E meus filhos, e minha família, e meus amigos, e eu, né? E aí eu parei esses 2 dias, fiquei bem buscando aquilo tudo e falei, porra, o que que eu posso fazer com isso? A minha pergunta foi essa: o que que eu posso fazer com isso? E eu precisava me afastar da associação, né, para poder me tratar. Eu precisava me, mas eu não conseguia. Era uma coisa que me chamava o tempo inteiro. Então, por mais que eu fiquei, né, a associação ficou mais parada durante esse tempo, tivemos a ajuda de algumas pessoas, mas por mais que a associação tivesse ficado ali, eu olhava para ela e falava assim, eu preciso voltar, sabe? Uhum. Além da minha família, além dos meus amigos, além de mim, né, da vontade, da gana de viver, eu falava, cara, eu preciso voltar. Então, cada vez que eu ia na sede, nós mudamos de sede enquanto eu estava em tratamento. Foi muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa controladora. Então, eu não sabia onde estavam as coisas na sede nova, né? Até
até hoje eu ainda me sinto um pouco perdida, às vezes falo, pô, onde é que tá isso, né? Porque só Uhum. esse ano foi que, peraí, caiu aqui. Só esse ano que nós realmente conseguimos voltar para a sede. E mesmo assim, ainda fiquei janeiro inteiro no Rio fazendo radioterapia, né? Então, assim, foi um processo muito difícil de medo, medo mesmo, né? De não voltar, medo do meu corpo não recuperar, medo de, né? Eu tenho várias sequelas do próprio tratamento até hoje. Então, eu tenho uma disfunção executiva gigantesca. Eu sinto dores né, nos ossos, no corpo, tudo em função, né, das medicações que eu tomei, da quimioterapia. Mas eu sempre brinco que é o que eu tô viva. Eu tô viva, eu vou dando um jeito, o corpo vai se adaptando a essa nova Dani de novo. Eu acho que é bem o que você falou. Acho que eu morri e vivi e nasci um monte de vezes, sabe, Bruno? Uhum. E acho que é isso que a gente precisa aprender a fazer, sabe? Porque às vezes nossos projetos não vão adiante, né? Eu sei o quanto é difícil para as mães, principalmente as mães sozinhas, né? Começarem um novo projeto. Eu estava começando adaptado quando eu adoeci, então foi assim um momento de questionamentos muito grande para mim. Falei, poxa vida, de novo, né? Eu não posso começar um projeto meu e agora eu tô doente, né? Eu te interrompi isso para cuidar do Pedro e agora que eu abri né, essa vontade Nova de começar de empresa, novo, veio eu da doença. adoeço, abri um mês, Bruno, um mês. Abri a empresa e, poxa, tô doente, e agora? O que eu faço com isso? Né? Então, assim, foram dias muito difíceis. Mas, mais uma vez, é muito bom poder falar que tudo passa, que os momentos difíceis passam, né? Mas eu tive uma rede de apoio. Você me perguntou se eu tinha noção do tamanho da minha voz, né? Do tanto Uhum. de pessoas que eu alcançava. Quando eu Uhum. adoeci, eu tive a oportunidade de ver o quanto eu era querida. Isso eu tive, sabe? O quanto pessoas que eu nem imaginava me mandavam mensagens assim muito íntimas, sabe? Não Uhum. era só assim, você se recupere logo. Não era só isso. Era de amor, sabe? Eu senti Uhum. é, o amor das pessoas chegando para mim. Foi muito legal, muito gostoso. É. E dá para ver que sempre se restabelece, sabe? Dá para sentir essa energia boa, essa vontade. E foi assim que eu cheguei em você também, né? Eu te conheci e logo a gente já se deu bem, assim. Eu ainda, com todas as minhas dificuldades, né? Todo o meu jeito, assim, para poder chegar e tal. Mas a gente acabou fazendo parte, eu entrei na aspas, você entrou no projeto da Doroteia comigo, me ajuda muito. E, e eu vejo tanto que você se esforça também, sabe? Tanto para as outras pessoas, e mesmo assim ainda luta por você, igual você teve que abandonar, né? Os estudos na faculdade, os trabalhos, e mesmo assim você já está formando em outra faculdade, fazendo especialização, e mesmo assim não para, né? Não para os estudos, principalmente porque é uma área que você tem muito domínio, e, e agora com todo esse conhecimento, né, que você está obtendo aí com esses estudos, dá para você alcançar o que que você está querendo mesmo, né? E quais que são assim os seus projetos futuros? O que que você tem de ambição? Como que tá a sua cabeça aí para essa nova fase, segundo semestre desse ano, depois de fazer todos os tratamentos e agora renascida? Então, Bruno, até isso eu tive que mudar de novo, né?
O meu objetivo era botar a mão na massa. Eu queria trabalhar diretamente com os autistas, eu queria trabalhar diretamente ali na intervenção, né? Eu queria estar ali dentro. E quando eu adoeci, eu também não imaginava que eu teria que mudar esses planos de novo. Porque eu não vou poder mais estar dentro, né? Eu não posso mais fazer intervenção diretamente com os meninos por causa do meu esvaziamento axilar, né? A minha mastectomia, eu tive que fazer o esvaziamento axilar na mão, né, do meu lado direito, então eu não posso machucar, não posso me machucar, eu não posso pegar peso, eu não posso fazer força com o meu braço direito mais. Uhum. Então, quando na época eu não pensei muito nisso, sabe? Mas aí depois quando eu comecei a ver a possibilidade de começar a intervir, a fazer intervenção, eu falei, cara, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Porque talvez eu não consiga mais. E aí eu me Uhum. descobri em um outro lugar que me deixa muito confortável e me deixa. Eu vi que eu tenho habilidades para poder fazer, né? Que é a distribuir, disseminar o conhecimento. Uhum. Então, o que eu puder fazer, né? De distribuir o que eu estudo, eu vou continuar fazendo. Então, Uhum. eu quero estar perto da prática, porque eu acho que a prática é fundamental para que a gente consiga entender. Eu tenho um lugar que me deixa confortável, que é ter o Pedro. Então, eu falo, isso aqui não funciona dentro de casa, né? Isso aqui funciona dentro de casa. Eu consigo fazer essa medida, mas hoje, né, o meu objetivo é que eu consiga me capacitar cada vez mais para que esse conhecimento seja multiplicado. Eu quero levar o autismo para outros lugares, para outras pessoas, né? Discutir os casos, sentar. Não, vamos fazer de outro jeito, vamos pesquisar, vamos ver como é que vai ser feito isso. É o que eu gosto. Estudar, sabe? Eu gosto de estudar, eu gosto que as pessoas me troquem, me tragam, né? Olha, tem isso, isso e isso. O que que a gente pode fazer? Isso é muito gostoso para mim. O lugar, né, de treinar pessoas, né, de dar aula, né? Essa troca que Uhum. existe entre os profissionais, né? Que também são profissionais que estão ali, os professores, né? O pessoal de saúde. Comigo é muito valiosa para mim. Eu gosto muito desse lugar. E aí é o lugar que eu escolhi. É isso que eu quero. E é um lugar que está dando super certo também, né? A gente vê quando a gente vai nas escolas, né? O seu comportamento com a diretoria, os professores e com os alunos, então os pequenininhos, você consegue encantar eles com o seu jeito, com a sua forma de falar, com as suas brincadeiras para poder explicar sobre autismo, inclusão e também nos cursos, né, de capacitação que você dá. Então, eu acho que você está conseguindo chegar, né, nesse objetivo que é educar, sem precisar de fazer o esforço físico que Uhum. vai te privar de fazer algumas coisas dentro dos seus estudos, mas essa parte acadêmica e essa parte de educação especial mesmo, essa educação cultural, social, eu acho que você gosta muito, né? Dá para ver que quando a gente vai nos lugares, como que é falar para os pequenos e falar para os adultos, assim. Como que é essa cabeça? Porque eu acho que você muda um pouco a linguagem, você muda um pouco como a abordagem e como que você Uhum. consegue é, mediar isso assim de uma forma mais, sei lá, no imprevisto também. Você tem muita É, no, manha de. co- no começo, foi um pouco difícil. A criança, ela não tem a maldade que às vezes a gente escuta, né? Porque assim, às vezes quando as pessoas não sabem que eu sou mãe de uma pessoa autista, elas são extremamente cruéis na forma de falar. E a criança, ela não tem um filtro. Então, são coisas muito diferentes, mas a criança é assustador, sabe?
Porque eles podem vir com qualquer pergunta. E aí eu tinha um pouco mais de receio mas não era do medo de falar com a criança, mas é porque eu queria que eles entendessem as sutilezas e, ao mesmo tempo, a amplitude daquele amigo que estava dentro da sala de aulas, muitas vezes dando muito problema, né? Numa das vezes que nós fomos em uma escola, eu me lembro que uma coordenadora pedagógica disse: Poxa, a escola está conhecendo o autismo da pior forma, não era isso que a gente queria. E aí, né, veio essa lembrança que agora, exatamente por isso, porque se a gente chega antes nessas crianças e fala para elas o que é o autismo, né, que tem dia que o amigo vai estar bom, tem dia que ele não vai estar tão bom, tem dia, não vai estar tão bem, desculpa. Tem dia que ele vai estar bem, tem dia que ele não vai estar tão bem. Eles entendem com muito mais tranquilidade do que qualquer outro adulto, sabe? Eles respeitam muito mais o outro, né? Uma das coisas que ao longo do tempo a gente vai aprendendo a falar com a criança, a dar limite, a pedir para não colocar a mão no coleguinha, porque tem dia que tem amigo que não gosta de ser tocado. E ao mesmo tempo, ai, de novo, minha luz. E ao mesmo tempo, ensinar para aquela criança que o corpo dela não é para ser tocado, sabe? Uhum. Eu não estou só falando sobre autismo, eu estou falando sobre outras questões que às vezes a gente acaba forçando os filhos da gente a fazer. Vai lá, dá o beijo, dá um abraço, que não sei o quê. Não, eu não quero. Eu não Aham. quero fazer isso. Então, chegar na criança foi uma coisa difícil para mim, né? Apesar de ter a Helena, né? Mas a Helena veio crescendo com o Pedro. Então, ela tem um jeito diferente, ela tem um olhar diferente, sabe? Mas chegar em crianças é bem diferente, mas é muito mais acessível do que chegar nos adultos. É muito É. mais. Eu gosto muito de falar com os adultos, eu gosto muito de conversar com os adultos, de levar a temática para os adultos, mas eles questionam mais a possibilidade daquilo que você está falando para eles, sabe? Não no sentido assim de questionar de forma bacana, não, de questionar assim, duvido que isso dá certo, sabe? Duvido Eles que são essa mais pessoa descrentes, né? Das coisas. exatamente, mais descrente daquilo que a gente está falando para eles. Um autista nível 3 escreve livro. Ah, pelo amor de Deus, sabe? É. É uma. A criança ela tem como uma ferramenta eu acho que é de proteção mesmo, sabe? Para ela crescer saudável, esse acreditar, né? Esse imaginário, essa coisa que ajuda muito a gente dentro do ambiente escolar. E é uma coisa que a gente sempre conversa, né, Bruno? O quanto é legal a gente ver essas crianças começarem a identificar o amigo autista, respeitar o espaço desse amigo autista. Como a gente mesmo diz, é muito mais do que vender livro. É muito Muito mais, mais. porque a gente vê essas crianças crescerem com um olhar diferente para a pessoa, né, com deficiência como um todo. E a gente vê muito isso, né? Quando a gente conversa com os meninos e de repente eles falam: Nossa, o meu vizinho é assim. O meu vizinho, eu Uhum, tenho um vizinho autista e ele faz isso mesmo. Quando a gente vai explicando as coisas, colocando até a Doroteia com os exemplos dela e as crianças uhum. vão identificando, né? Identifica o primo. Então, e a gente vê a alegria deles de identificar, né? Tipo, olha, é igual Sim, o meu primo. O meu irmão é sim. assim. E já as pessoas adultas já têm aquela carga de tipo, Às vezes sabe? nem conta que o filho é autista, né? Porque a Muitos nem sociedade contam. coloca isso como se fosse uma coisa ruim, né? Eu acho que, assim, uma das nossas maiores missões é desmistificar as pessoas com deficiência, sabe? Eu sempre falo isso e eu acho que a gente precisa naturalizar as deficiências. A gente precisa naturalizar. Porque por muitos anos ela foi invisibilizada, né? A gente precisa dar voz, a gente precisa tornar acessível,
Eu acho que isso facilita muito, 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 muito a vida de todos nós, sabe? Eu É. até queria contar aqui uma situação que nós recebemos uma arquiteta na aspas semana retrasada, né? Tem 2 semanas, no início da semana passada. E ela foi o primeiro relato que eu escutei durante esses 3 anos de associação de uma pessoa que estudou com 2 pessoas com deficiência. Na sala dela, mentira, 3. Na sala dela tinha um garoto com síndrome de Down, mais 2 autistas. E ela falou o quanto. Eu falei, né, perguntei por que o interesse na associação, por que ela estava ali querendo conhecer o nosso trabalho. E aí ela disse que na vida escolar dela, ela teve 3 amigos dentro de sala de aula, e era por isso que ela estava com o olhar voltado, né, para as pessoas com deficiência. Foi a primeira vez que eu vi isso. Você imagina o quanto isso pode ser multiplicado agora que eles têm acesso à escola, porque antigamente não tinha, né? Uhum. E agora, imagina o quanto a gente multiplica de pessoas que vão ter o olhar voltado para acessibilidade, né? O olhar voltado para fazer a faculdade, para ajudar o amigo, porque na época não tinha atendimento pedagógico, psicológico, o que for, né? Mas o quanto a gente abre a mente da sociedade para um mercado que está aí, é um mercado, né? É o Uhum. mercado da pessoa com deficiência. Ele precisa de acesso a várias coisas que não tem. Pois é, tem que desmistificar que o autista não pode, faz que não dá conta de fazer nada, né? Porque pode ter Uhum. as dificuldades, é lógico que tem muitas dificuldades, eu mesmo tenho vários exemplos comigo mesmo, mas isso não torna o profissional de ser capaz, né? Ele não é incapaz de fazer um ótimo trabalho, às vezes ele trabalha até melhor do que os chefes dele, Uhum. mas ele não consegue ficar num certo ambiente, né? Então a gente tem É, que falar. e preparar, né, Bruno? Eu acho que a gente É. precisa preparar. Por exemplo, ir observando, né? Igual eu vejo o Pedro. Eu não vou estar aqui para sempre, né? O que que Uhum. o Pedro vai fazer quando eu não estiver aqui? Como é que vai ser a vida dele? Ele precisa de suporte. Como que isso vai ser, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, ele está aqui do meu ladinho, cara, montando um negócio fantástico no Minecraft. E aí, Isso. quando eu levo isso para um professor, né, dessa área, e ele fala para mim, Dani, isso é uma tecnologia que é vendida. Isso é mão de obra. Eu falo, cara, É. tá aí. Agora, o que que a gente precisa? Fazer essa ponte do Pedro com o mercado de trabalho. Uhum. E para isso, tem que ter uma pessoa com olhar voltado para a deficiência. Senão ele E, o- nunca vai chegar no mercado de trabalho. e os pais têm que querer isso também, tem que prestar atenção Sim, no potencial do filho, né? acreditar. Porque, porque às vezes acha que só tá lá no tablet para passar o tempo e tudo, mas o carinha Uhum. tem um, nó, uma Deixa, habilidade Deixa eu ver se eu incrível consigo mostrar para vocês aqui. Peraí, só um e, minutinho. e, tá, e que Pedro, muitas volta lá na empresas escada. podem aproveitar desse talento, né, das pessoas. Eu vou aproveitar e vou lendo algumas coisas aqui. Vou falando, linda, meus amores, lindo de viver. O meu sonho é sentir o cheirinho de vocês, a Elaine falou. Isso mostra o carinho. Ei, É a Pedro. igreja de Nossa Senhora das Mercês. É a igreja de Nossa Senhora das Mercês. Muito bem. Mostra para eles. Vai saindo isso. Pode ir saindo. Ah, você quer Uau. mostrar aí? Pode voltar. Desce. E no Minecraft, ele pega a cidade dele, faz a igreja da cidade dele, e me pergunta se alguém faz isso, se tem isso aqui. Imagina uma Pois é. empresa, pega uns meninos desse, dá para fazer muito trabalho, dá para aproveitar muito do talento dessa galera. Exatamente. É usar, né, de uma mão de obra, transformar isso numa mão de obra, né? Pois é. Uhum. Transformar isso num processo. As igrejas são lindas. Ah, tem mais uma aqui que ele está mexendo agora, mas depois eu mostro para vocês.
Igreja Com Nossa Senhora perfeito. do Carmo. Deixa, você quer mostrar, Pedro, essa? Ah, ele quer mostrar, Bruno. Opa, Pode? então, lógico, com Mostra a certeza. igreja de Nossa Senhora do Carmo. Sai da igreja e volta de novo. Para eles verem Uau! a quantidade de informação que tem no seu desenho. Volta agora. Mostra a entrada da igreja. Volta. Vira. Mostra a igreja dos. Ah, é o pilar aqui, ó. De Nossa, ele tá fazendo a Basílica cidade de São João del Catedral, Rei. Ele tá Basílica de fazendo a Nossa Senhora cidade. do Pilar. E isso, a igreja de Nossa Senhora do Pilar. Olha por dentro. Ô, louco, cara. Hum. Oh, Não é a lindo, Elaine, Pedro? a Elaine tá até falando, já deveria estar ganhando grana. E é isso, sabe? Pois é. Tem que mostrar, a gente tem que mostrar isso, tem que, sei lá, tem que colocar para as pessoas verem o potencial da galera. E- Olha, tipo, você falando aí, Exatamente. acesso E assim, arquitetônico, tudo. é, é, é muito legal. É muito legal. E aí, só não pode dar problema, né? Porque a mãe não sabe fazer. Então, se der problema, acabou a alegria aqui da casa. Mas assim, ele passa ali o tempo dele. Senhora do Rosário. Ah, ele tá falando que também tem a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Ah, então ele já tá fazendo todas. Tá vendo como que. Acho que ele já fez todas. Nossa, E a Helena fez uma observação hoje. A Helena disse que ele monta todas as igrejas em cima do mar. Aí eu falei, isso deve ter né, no processo de formação do que é o mundo, para ele isso deve ter alguma lógica, Helena, eu falei com ela. Que a gente ainda não consegue acessar, porque o Pedro tem uma fala mais limitada para o diálogo, né? aham. Mas deve ter alguma informação que a gente ainda não conseguiu pegar. É, com certeza. Mesmo que seja só a planificação, que é tudo reto, então ele pode fazer do jeito que ele quiser. Mas É, com certeza deve ter também alguma coisa, né? ou se para baixo a gente encontra água, tudo é água, Tudo né? é água, O que tem exatamente. em volta é a água, pode ser isso também. Mas é É, muito legal. E ver isso acontecer, e isso, Bruno, tem muito a ver com você. A sua chegada para a nossa vida tem muito disso. Eu comecei a olhar o Pedro com outros olhos, né? A gente não conhecia outro autista que pudesse falar pra gente, olha, o que eu sinto é isso, o que eu tô sentindo é isso, quando eu faço isso é isso, né? A gente não uhum, tinha isso. E aí, quando eu olho, né, e converso com você, você fala, não, Dani, olha por esse lado, vê o que é isso, para de reclamar com o menino, né? Eu uhum, paro para pensar, por mais que a maternidade tá ali, né? Oh, para com isso, não sei o sim. quê. A maternidade está ali, mas a escuta do que você fala é muito importante. E eu acho que assim, uma das melhores coisas que aconteceu pra gente aqui, e aí eu digo não só na minha casa, né, na minha vida, na nossa vida aqui, mas na aspas, foi a sua chegada. E através de você, vários outros chegaram, né? É, Cada dia a gente tem recebido mais adultos, e isso é incrível. isso é legal Porque a gente fazer essa rede, né? porque vocês podem ser esse elo, porque vocês acabam conseguindo fazer mais interações do que os meninos, é, mas vocês também têm dificuldade nessa interação, mas vocês conseguem fazer mais interação que os meninos. Então vocês podem ser a ponte, né? Uhum, Para eles uhum. conseguirem ir adiante. É, pois é. Não, mas olha só. A Elaine está falando aqui. Temos que fazer links com empresários da tecnologia e mediar mesmo. Imagina só, super talento. Então, Uhum. né? é, É. todo mundo dando parabéns pro Pedro. Uhum. Fantástico. A Letícia aqui está falando que a escola da Duda tem 14 autistas com mediador, sala especializada. E eu acho que é escola Uhum. pública em BH, hein? E as escolas, né, públicas, elas estão, assim, né, no atendimento, no oferecimento do serviço, os profissionais são profissionais formados, né,
Tem as salas recurso. Então, isso Uhum. é escola pública, ela confirmou. Isso é muito mais. Tá muito mais. Tá à frente. Porque o que que acontece? Quando a gente chega na escola particular, infelizmente, quando tem 13, 14 alunos, né, com deficiência, acaba que não conseguem contratar mão de obra especializada, né? O que não impede, e é isso que eu sempre falo, de que a gente capacite pessoas. A gente precisa capacitar pessoas, sabe? Não É, dá para poder soltar um estagiário ali e falar se vira, porque não dá, não vai funcionar. Tem gente que já tem o feeling, a habilidade, gosta daquilo e vai continuar naquilo. Mas tem gente que não uhum, tem, né? é, Então precisa ser realmente ensinado. Então é muito legal ver esses processos acontecendo na escola pública, mas a gente precisa levar isso e tornar isso mais acessível. Talvez, eu acho que o que falta, na verdade, é política pública para que a gente consiga uhum, levar profissional especializado para as escolas regulares por causa pois de é. valor mesmo, financeiro, porque senão eles não se interessam por ficar. E é isso que a gente está tentando também, né? Correndo atrás aí com o projeto da Doroteia, que é chegar nas prefeituras para a gente poder ter a oportunidade de ir em todas as escolas, para poder falar, para poder capacitar as pessoas, para a gente tornar uma sociedade mais sociável mesmo, né? E Sim, até hoje, sim, até novas gerações, a gente vê uma carga de preconceito, pessoas que a gente acha, pessoas novas que a gente acha que não vai ter, né? E eu acho que isso é muito sim. da criação dos pais, do, do que ensinam, né? Então eu acho que a gente vai ter um desafio imenso aí pela frente. Eu acho E que essa troca com as crianças com certeza modifica, né? Porque se escutarem os pais tendo uma fala capacitista, alguma coisa assim, eles vão intervir na hora, tenho certeza. As é, crianças elas não se calam né, nas injustiças, elas falam mesmo. e isso precisa ser mostrado para eles, né? Então a gente tem que ser referência nisso mesmo. Então a luta ela tem que ser contínua. É. Uma coisa que eu sempre penso, né, hoje, com o que eu tenho, né, de conhecimento, de estudo mesmo, e que eu sempre falo, é que as pessoas às vezes esperam chegar um aluno com deficiência para saber o que é aquela deficiência, né? Às vezes as famílias, né, uma pessoa, eu não tenho um filho autista, por que que eu vou, né, engajar nessa causa, nessa luta? Às vezes as pessoas não sabem a importância que tem, porque quando você recebe esse diagnóstico, você tem um pouco mais de. O coração fica mais calmo, sabe? Porque é difícil. Não é fácil, porque você sabe que tem ali uma sociedade para você enfrentar, dinheiro que não acaba mais para você investir em tratamento, porque né, precisa de tratamento, e ao mesmo tempo ainda tem uma sociedade cruel ali que você sabe que seu filho vai enfrentar, que você vai enfrentar. Então, assim, eu escutei, né? Eu tive a oportunidade, Pedro, abaixa isso um pouquinho. Peraí, abaixa, fazendo favor. Isso. Eu tive a oportunidade esse ano de uma família que era conhecida e o filho pequeno foi diagnosticado autista. Então, está me escutando? Deu uma travadinha, mas voltou. Então tá. E então ela falou da importância de ter me escutado dentro do ambiente escolar, falando das questões do Pedro. Então, assim, e ela falou, eu tinha certeza que meu filho era autista e eu comecei a procurar e comecei a procurar. Então, olha para você ver, às vezes um movimento que eu estava fazendo, provavelmente, né, discutindo na escola alguma coisa sobre Uhum. os processos do Pedro, e olha a Deu. importância que isso teve para outra família. Ela ligou o É, alerta, ela falou, tá. tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que falar mesmo, a gente tem que ocupar os lugares mesmo, sabe? É, enfim, ela só sabe falar de autismo. Só sei falar de autismo. É meu hiperfoco. Então a gente
Deu um super Travou. travada aqui. Super Mas travada, não escutei o que você falou, não. eu também não falei nada porque eu assustei com a travada. A Ah, gente tá. pode trocar o assunto do hiperfoco, então. Vamos para a pauta atual que está rolando, que é o plantão pediátrico, que também é Pois para as é. pessoas, para as crianças, e a luta continua sendo para as nossas crianças, para a família, sempre por Pois, melhor. Não tem pois jeito, a gente é. sai de qualquer assunto, mas cai sempre nas brigas, nas lutas para melhorias, né? Pois é. Quando, né, quando eu comecei em 2019, quando começou a luta pelo plantão pediátrico, eu participei de algumas coisas, mas eu não estava engajada, né, nesses movimentos como hoje eu tô. E aí, a hora que as meninas começaram, vamos, eu falei, vamos, claro que vamos, porque eu sei da dificuldade de ter atendimento para pessoas autistas, Uhum, sabe? Então, assim, além, né, de ser das dificuldades que a gente tem para atendimento da criança, que a gente não tem aqui na nossa cidade, nós também temos a dificuldade das crianças com deficiência. Então, uhum, se você já precisa de um especialista para poder atender a saúde da criança, né, imagina uma criança com deficiência, sabe? E aí tem inúmeros casos. Por exemplo, a síndrome de Down, com a questão cardíaca, com a questão. uhum, Será que o médico clínico vai ter esse olhar voltado para a criança com deficiência? Quais são as comorbidades que acompanham aquela pessoa com deficiência? Aquela criança com deficiência? Então, assim, a hora que me chamaram, eu falei, vamos embora, vamos, vamos. E aí quiseram desmerecer a causa, né? Quiseram falar que eram mães que tinham plano de saúde, mas isso é direito, né? Isso é política pública, não é questão de ter ou não plano de saúde, até porque o plano de saúde não atende plantão pediátrico aqui também. Então, assim, é uma luta de todos nós e a gente precisa começar com a luta mesmo pelo SUS, né? Que é para ter uhum, acesso a todos. uhum. Que é Muita luta. muito difícil também, porque tem tantas barreiras, tantos empecilhos para a gente conseguir o que é de direito, que é meio que sem noção, né? Assim, se é de direito, então vamos facilitar. As pessoas tendem a só dificultar, né? E aí, para a gente que às vezes já é difícil alguma coisa, né? Fazer alguma coisa, quando a gente vai lutar pelos nossos direitos e não consegue, aí a gente fica totalmente Você está falando aí, eu me sonhando, lembro. sabe? Uhum. Eu tô me lembrando aqui do dia que a gente estava gravando o vídeo, né, com o pessoal da UFSJ, e um autista adulto comentou o quanto eu fui importante para que ele chegasse no diagnóstico, porque ele estava sendo tolhido de todas as formas de conseguir o diagnóstico dele, sabe? Pois é. Então, as coisas. A gente sempre conversa sobre isso, né, Bruno? Que eu fico extremamente constrangida de ter que ocupar um lugar para dizer: oi, esse é o seu serviço, faça o seu serviço, por favor, sabe? É. Na minha cabeça, isso funciona muito. É muito assim. Poxa, eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, para um político, por exemplo, para conseguir uma vaga de um exame que é meu direito enquanto cidadão, sabe? Que é direito que é dever do Estado me proporcionar, sabe? Eu pago os meus impostos. Então, assim, essas coisas ficam muito na minha cabeça, sabe, Bruno? Desde o atendimento que a gente não tem para as pessoas com deficiência, um trabalho de estimulação decente, sabe? Bacana, que realmente torne aquela pessoa capaz de usar das suas habilidades para a vida adulta, até coisas simples, sabe? Simples do dia a dia, que é a carteirinha de um ônibus para pessoa com deficiência. Tudo tem que brigar, sabe? É. Se isso é um direito, será mesmo que a gente precisa brigar?
E aí eu me lembro de uma frase que a Silvana falou lá no comecinho da aspas. Ela virou para mim e falou assim: inclusão é isso aí, ó. É quando está todo mundo junto e a gente não precisa apontar quem é quem, se é pessoa com deficiência ou se não é. Então, É, é isso, sabe? Eu acho que é lutar mesmo por uma sociedade mais justa, mais acessível, né? Onde os nossos direitos são respeitados, onde a gente não precisa de lei para poder dizer que aquilo ali é um direito de alguém, sabe? Essas uhum, coisas ficam martelando a minha cabeça, e acho que é por isso que eu acabo sendo motivada a participar desses movimentos. Porque eu falo, cara, não é possível. Então, se tem que brigar, vamos lá, vamos brigar de novo. Porque é inadmissível, sabe? Que alguém não tenha acesso ao básico, sabe? Muitas vezes é o básico. é isso. Essa é a essência da Dani Mufato. Isso aí. Maravilhosa. Eu acho que a gente já está nos finalzinhos ali, antes que o Instagram acabe, a gente pode ler algumas mensagens aqui. Uhum. Todo mundo falando que é importantíssimo isso. É, a Tami falando aqui, crianças compreendem as coisas mais fácil. É, orientar as crianças infinitamente mais fácil. A Raíza Chaves colocou. Uhum. É a pureza, né, Dani? Elas ainda não foram contaminadas com a maldade do mundo. Acho que isso foi quando a gente estava falando que a gente ia nas escolas para poder conversar com as crianças e elas entendiam mais do que os adultos. É É, muito legal. é, tem mais aqui. Um monte de gente mandando coraçãozinho, palminha. É, vocês são muito preciosos. Como é bom aprender com vocês. Renata Rios Rezende. Uhum. A Fernanda aqui falando. Bruno sempre foi muito talentoso, um grande artista. A Fernanda me acompanhou também. Ela estudou comigo no colégio. A gente sempre morou no mesmo bairro. É legal ver Legal. pessoas das antigas assim, né? Ainda, A assim. voltar, né? É muito legal. E aí, ó, a Renata falando que o Miguel e o Pedro precisam se encontrar de novo, que a interação foi muito boa. E foi Foi mesmo, mesmo, foi nunca muito vi uma legal. conexão super legal dos dois, né? Muito, É, muito. virou a Carol virou um mimo aqui, um sonho ter nas escolas profissionais conscientes do seu papel. É, Uhum. estamos falando, estamos juntos, é meu hiperfoco, aceitem. A É. pessoa que não aguenta mais ouvir a gente falando sobre isso. É, ó, só Deus sabe nossas lutas com nossos filhos. A barreira aqui tem nome, corporativismo. É. Hum, mas é isso, ó. Vou mandar um beijo pro Lulu, que tá aqui vendo também. Um beijo pro Lulu, minha sobrinha gostosa. E Dani, é isso, amore. Foi ótimo, queria abrir com Obrigada. você. Eu sou inexperiente nessas coisas também, mas eu tô querendo acostumar, porque a gente tem visto que as nossas falas, o nosso, é, é, as mensagens que a gente está passando é realmente importante. Então, eu super faço um esforço para poder conversar, trocar ideia, colocar as minhas experiências, sabe? Porque isso pode clarear muito a cabeça das pessoas que estão, às vezes, um pouco confusas, que estão no início do diagnóstico. Então, eu posso falar tudo Uhum. que eu passei, né? Então, já tenho uma bagagem de vida aí um pouquinho grande, né? Então, e muitas Eu, dificuldades. Então, dá para poder trocar uma ideia e se eu conseguir botar um pouquinho de esperança na cabeça das pessoas, já tá ótimo. É o que você falou. É mais do que a Doroteia vender livros, tudo, é a gente passar Uhum. as informações, passar o conhecimento, criar personagens para que a gente possa abordar todo tipo de assunto e tornar um mundo melhor, assim, sabe? Pode ser utópico, mas é verdade, né?
É, pode ser. A Carol mandou aí agora, da Veromimo, né? Dizendo, a gente não pode desistir. E é isso, acho que a É. gente, quando a gente vai formando redes, né, de Hum, pessoas que têm esse mesmo ideal, e eu sempre digo que a gente sozinho é um só, mas que a gente junto a gente fica muito forte. Então é, é juntar mesmo as pessoas que têm o mesmo ideal, né? É, dar, ser, sabe, ser o apoio para aquele que precisa. Eu me lembro da primeira vez que nós fizemos live junto, e eu vejo hoje a sua, sabe, a sua desenvoltura para poder fazer isso. Eu fico muito feliz. Porque às vezes o que a gente precisa é de oportunidades, né? De alguém dizer, às vezes alguém dizer, vamos que a gente vai conseguir. Às vezes a gente não vai conseguir, mas pode ser que a gente consiga, né? Então, é, devagar e sempre é o nosso lema, como tartarugas, né, Bruno? ué. Igual tartaruga em cima de cinema, devagar e marcante, né? No cinema Marcante, pimenta exatamente. preta. Eu Oh, agradeço imensamente a oportunidade de ter aqui, de estar aqui hoje e de ter você perto de mim. É muito bacana. Tenho assim um, nossa, um orgulho imenso de você, Bruno, sabe? E de é, dizer para a comunidade, né? O autor do livro da Doroteia é uma pessoa autista. Isso para mim é um privilégio, é um orgulho e é muito bom ter você perto de mim. Obrigada, obrigada por tudo que você representa para mim, para a comunidade, para minha família, para os meus amigos que estão aprendendo junto com a Doroteia, né? Foi uma forma que eu cheguei nos meus amigos também para poder falar de autismo, foi através da Doroteia. Então, obrigada pela oportunidade e obrigada por eu estar aqui hoje. eu que agradeço, obrigado. E queria falar que vocês são minha família também, né? São vocês e eu. É. Eu tô julgado nessa cidade, sem os familiares aqui, então vocês são as minha família. E Ó, então, deixa eu ler uma mensagem aqui, ó. pode, cadê? É, cadê? A Silvia, da Feito Rosa. Deus abençoe o trabalho de vocês. Meu filho leu o livro e já está Hum. querendo dois, três, quatro, mesmo sem ter ainda, risos. Leu e compreendeu o livro, o que é melhor. Uma sementinha boa foi plantada. É isso, Ai, que né? bom. É isso. Vamos Ei, plantando as sementinhas por aí, né, Dani? É isso Obrigado aí. de coração. Nada. Beijo para Obrigada a todos você, vocês Bruno. aí. Beijo para todo mundo Beijo. que nos acompanhou. Tchau, gente. A Gisele tá mandando beijos também. Em breve é você, viu, Gisele? Nós vamos arrancar seu couro aqui nas lives. Beijo. Beijo. Vai cair. Tchau. Vou tentar salvar. Beijo. Obrigado, gente.